Brenda, sou psicóloga e eu ensino mães a ajudarem seus filhos adolescentes a vencerem a ansiedade. Me diz uma coisa, seu filho do nada passou a apontar mais defeitos em você? Ele passou a ser mais crítico, contestar um pouco mais os limites e as regras de casa? Está mais difícil lidar com ele? Você sabia que esses podem ser indícios da fase de desenvolvimento cognitivo do seu adolescente? Sim, essas são características que podem estar dentro de um momento de desenvolvimento normal do adolescente, que assim como vem, vai. Mas nós podemos aprender a lidar e ensiná-lo a lidar com aquela fase, com aquele momento que ele está vivendo, para que isso não cause prejuízos, tanto para ele quanto nas relações dele. Então, hoje, nesse vídeo, eu vou te mostrar o que é normal no sentido de esperado da adolescência, do adolescente, e o que é um sinal de alerta. O que você deve estar atenta, que pode ser um indício que algo não vai bem com o seu filho, emocionalmente, psicologicamente. Então, vamos separar essas coisas aqui hoje. O que o adolescente geralmente passa, mesmo que seja um desafio para a mãe, um desafio para os pais de uma forma geral, e o que é incomum, o que demonstra que o seu filho está precisando de uma ajuda, que ele precisa de um olhar mais atento. Então vamos começar aqui, né? Hoje nós vamos diferenciar o que é esperado do que é um sinal de alerta. Faltou um espaço. O que é um sinal de alerta sobre os nossos adolescentes. Então, nós vamos fazer essa diferenciação. E aqui eu já vou começar falando das oscilações de humor. Porque certa oscilação de humor já é esperada no adolescente. Sabe, em algum momento ele está muito bem, daqui a pouco ele já está muito estressado ou muito triste. Dentro de um certo limite, essa oscilação de humor é esperada, porque o adolescente, por causa do desenvolvimento dele, por causa da forma como os hormônios estão interagindo no organismo dele, ele tende a ser mais reativo às situações. Então, às vezes, você nem entendeu o que aconteceu e seu filho já ficou muito estressado e estava tranquilo agora há pouco. Isso pode ter acontecido porque ele teve alguma conversa ali no WhatsApp que gerou uma emoção forte nele, porque ele está reativo, ele está reagindo de uma forma intensa aos acontecimentos da vida. Então, certa oscilação de humor é esperada no adolescente. Outra coisa, desregulação emocional. A nossa intenção é sempre ajudar o adolescente a administrar bem as emoções dele, a fazer uma regulação emocional. Porém, aquela desregulação emocional típica da adolescência acontece e nós precisamos entender que faz parte, né? Por mais incômodo que seja. Então, o adolescente muitas vezes tem aquelas crises de choro pela perda do grande amor, né? Dentro do parâmetro deles, eles rompem ali um vínculo e é o grande amor que eles perderam. Então, isso causa uma crise de choro, uma certa desregulação emocional no seu filho. Comum, acontece na maioria das casas com a maioria dos adolescentes. Porém, isso se afasta, isso se diferencia de uma desregulação emocional que é um sinal de alerta pela frequência e pela intensidade com que o seu filho está se desregulando emocionalmente. Se são coisas pontuais, de vez em quando você percebe que seu filho não conseguiu lidar com aquela emoção, que veio uma onda emocional muito forte, atingiu a ele, a família, mas é pontual, ok, é esperado. Agora, se aquilo está muito frequente, muito intenso, ele está sempre muito ansioso em muitas situações, ou muito triste, ou tendo essas crises de choro,
crise de agressividade é um sinal de alerta, é algo para prestar atenção, já sai dessa normalidade, dessa questão esperada de acordo com essa intensidade e com a frequência da desregulação emocional. Vou dar um outro exemplo para a gente entender melhor isso aqui. É comum que o jovem tenha algum nível de preocupação com a aceitação por parte dos amigos. Nessa fase da vida, na adolescência, as amizades se tornam muito importantes, ganham uma relevância maior. Então é normal que o adolescente se preocupe se está sendo bem aceito, bem avaliado, bem visto. Só que quando isso é um sinal de alerta, essa preocupação do adolescente começa a gerar prejuízos para a vida dele. Ou ele começa a se esforçar demais, de uma forma realmente prejudicial para ser aceito, às vezes se tornando submisso, ou tentando se tornar o melhor, o centro das atenções para ter certeza que está sendo bem avaliado e bem incorporado a um grupo de amigos. Ou então, quando ele não consegue, ou quando ele não vê chances de ser bem aceito, ele começa a se isolar. O grupo de amigos vai diminuindo, você vê que seu filho não interage, muitas vezes a interação dele é só virtual, só em jogos online, mas ali na vida real ele não consegue fazer amizades, então esse é um sinal de alerta. Entende, gente? Assim, certa dificuldade, certa preocupação em relação à aceitação, em relação à amizade, é normal, mas quando isso vai ao nível que seu filho não está conseguindo se desenvolver bem, é prejudicial e precisamos ficar atentas, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar pelos aspectos esperados da adolescência, daquilo que faz parte do desenvolvimento do adolescente. Muitas mudanças acontecem na adolescência, mudanças físicas, mudanças hormonais. O início da adolescência é muito marcado por essas mudanças. E as hormonais geram transformações nas emoções, nas formas de sentir do seu filho. Então, isso gera mudanças emocionais. Ok? Além dessas mudanças emocionais, o seu filho está passando por aquele momento em que ele quer ser aceito, né? Que ele quer alcançar certo status dentro de um grupo, no grupo de amigos normalmente. E para isso, para ser aceito, para alcançar certo status, ele imagina que ele tem que ser ou se comportar de uma forma que faça com que os outros o aceitem, o incluam, não deixem de fora desse grupo. Por isso é muito comum as mães relatarem, né? Meu filho do nada só quer vestir roupa de marca. Ou meu filho agora fala um monte de gírias. Meu filho passou a gostar de músicas que nunca gostou antes. Muitas vezes essas são questões, atitudes, mudanças que têm a ver com o fato dele estar encontrando a identidade dele, tentando encontrar essa identidade, tentando se inserir em um grupo. E isso gera mudanças comportamentais. Ok? Então, se você percebe que seu filho mudou de acordo com a passagem da infância para a adolescência, ali nos 10, 11, 12 anos, depois ele vai mudar um pouco mais, porque os amigos dele vão começar a mudar também, né, lá para os 16, para os 17, eles vão começando a pensar em outros planos, outros projetos, começando a adquirir a habilidade de pensar um pouco mais lá na frente. Se você percebe que ele mudou, esse é um aspecto esperado da adolescência. Faz parte do desenvolvimento físico, cognitivo, emocional, um desenvolvimento pleno do adolescente. Nem sempre essas mudanças são confortáveis, claro, mas um nível de mudança faz parte. Outro ponto que normalmente sofre transformação na adolescência é a autoestima. Eles estão passando por um momento de reconhecer, de questionar, de entender a autoimagem. Se eles se veem como pessoas que têm ali uma imagem mais aceita, mais padrão dentro do grupo, dentro da sociedade, isso faz com que eles se sintam melhores.
uma autoestima um pouco mais elevada, né? Eles se sintam bem com a imagem que eles estão vendo. Agora, se eles questionam, muitas vezes de forma distorcida, começam a se achar muito gordos ou muito magros, muito altos ou muito baixos, enfim, quando eles começam a se ver de uma forma que eles acreditam que não é tão aceita, que não é tão valorizada, isso mexe com a autoestima do adolescente. Então, algum ponto em relação à autoestima do adolescente já é esperado. Não aquela coisa que o seu filho não quer mais sair porque está se achando isso ou aquilo, que seu filho fica se criticando toda hora, que não consegue vestir uma roupa. Mas você percebeu uma mudança na autoestima, uma mudança até um certo nível controlada? Faz parte. Faz parte de um desenvolvimento esperado do adolescente, ok? Gente, eu escuto de muitas mães relatando que os filhos adolescentes estão muito irritados, que parece que essas mudanças, essa questão da autoestima, da autoimagem, está gerando uma irritação muito grande e que isso preocupa, claro. É preciso entender que até certo ponto, como todos os aspectos já citados aqui, esse estresse, essa irritação maior também é esperada. Na adolescência, há uma produção maior do hormônio cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, os adolescentes, eles reagem mais aos estressores, ou seja, aquelas situações que já potencialmente não são tão agradáveis. Para o adolescente, causam mais irritação. Então, tantas questões, não quero vestir essa roupa, tanto algumas mudanças que revelam essa maior irritabilidade do adolescente estão relacionadas a essas mudanças hormonais, ok? Existe uma teoria do desenvolvimento que destaca 5 padrões dos jovens. E vamos lá, que padrões são esses que você pode estar observando no seu adolescente? Tendência a discutir, encontrar erros nas figuras de autoridade, ou seja, nos pais. Seu filho passou a encontrar mais erro em você? Pode ser essa questão dos padrões do adolescente. Indecisão, público imaginário e fábula pessoal. Eu vou te explicar o que são esses dois últimos, né? O público imaginário e a fábula pessoal, que foram ideias, né? Nomes criados nessa teoria, mas de coisas que normalmente a gente observa no dia a dia do nosso adolescente. O público imaginário é aquela percepção, aquela convicção do adolescente de estar sempre sendo observado pelos outros, de estar sempre sendo avaliado, como se ele fosse o centro das atenções e todo mundo estivesse avaliando ele o tempo inteiro. Esse é o público imaginário. A fábula pessoal é aquele padrão, aquele momento em que o filho adolescente, ele pensa que ele é especial, que ele pensa que ele é melhor do que as outras pessoas e até que ele não está sujeito às mesmas regras das outras pessoas, porque ele é especial. Eu preciso te dizer que o público imaginário e a fábula pessoal não aparecem em todos os adolescentes. São padrões comuns na adolescência, mas não aparecem para todos. Mas são esperados, caso estejam presentes aí, até certo ponto, são esperados, ok? E vamos a outro ponto aqui sobre aspectos esperados no adolescente, que são os questionamentos. Eles passam a ser mais questionadores, mas não só com os pais, com as figuras de autoridade. Eles começam também a se autoquestionar, a pensar em coisas como: quem sou eu? Qual é o meu verdadeiro ponto de vista? Como vai ser o meu futuro? Essas perguntas, esses autoquestionamentos são esperados na fase da adolescência. Mas nós temos que ficar alertas, porque se esses questionamentos tornarem-se preocupações muito frequentes, seu filho está sempre preocupado com como vai ser o futuro dele, isso pode se converter em um sintoma de ansiedade e não mais em um aspecto normal e esperado da adolescência. Então, até que ponto seu filho está se questionando sobre quem ele é, sobre como ele vai ser no futuro, sobre qual é o ponto de vista, os ideais dele? Dentro de um certo limite, ok. Se está preocupando muito, pode ser um sinal de alerta para a ansiedade.
Nós precisamos entender que a adolescência é um período de mais sensibilidade emocional. Afinal, eles estão lidando com tarefas muito complexas. É nesse período que eles vão descobrindo a própria identidade, que eles têm que aprofundar as relações sociais, ou seja, criar vínculos mais estreitos com pelo menos um dos amigos. Momento que eles desenvolvem mais clareza de quem eles são, de como eles são vistos pelos outros. Eles começam a pensar em carreira, em futuro, o que eles vão fazer, como eles vão ganhar dinheiro. Então, esses são todos os pensamentos, questões que o adolescente precisa lidar, que são muito complexas. Então, o adolescente ele está mais suscetível a questões emocionais, a uma sensibilidade emocional, ok? E agora nós vamos entender até que ponto, então, isso é esperado, e nós vamos para os pontos de alerta. Aquilo que o adolescente pode demonstrar que não está bom, que não está confortável. Talvez que ele esteja demonstrando que ele precisa de ajuda ou precisa de um direcionamento para lidar com todas essas tarefas complexas, né? Com todas essas decisões, esses reconhecimentos complexos típicos da adolescência. Então vamos lá para os pontos de alerta. Então vamos lá. Sabendo que o adolescente está enfrentando tarefas muito complexas, tarefas emocionais muito complexas, quais são os pontos de atenção? O que a gente precisa ficar atento que sai de uma normalidade, que sai do esperado e que pode indicar que seu adolescente precisa de ajuda? O adolescente, diante de todas essas exigências novas que ele tem que lidar, ele pode acabar desenvolvendo uma ansiedade tão intensa que chegue ao nível de um transtorno de ansiedade. E aí nós precisamos ficar atentas a mudanças acentuadas nessas áreas. No humor do adolescente, no comportamento, nas cognições, pensamentos, ideias, nas relações interpessoais e nas alterações psicológicas. Quando o adolescente ele está passando por uma dificuldade emocional ao nível de algum transtorno, como o transtorno de ansiedade, é comum que ele apresente uma alteração acentuada em mais de uma área dessas. Então, o humor dele não só varia, como é normal do adolescente, mas ele passa muito tempo muito triste ou muito tempo extremamente agitado, pensando de forma muito preocupada, né? Demonstrando cognições, pensamentos, ideias sobre perigo. Seu filho pode se comportar de forma muito mais agressiva, não é um pouco mais estressada, como é esperado do adolescente em algumas situações, mas muito mais agressiva, né? Expressar esses comportamentos. Então, se você está percebendo uma mudança acentuada no seu filho em mais de um aspecto desses, é importante entender o que está acontecendo, oferecer ajuda, se for o caso, buscar uma ajuda profissional, especialista, mas esses aqui são pontos de atenção. Além disso, se o seu filho está sofrendo com alguma patologia das emoções, é comum que ele apresente queixas físicas. Pode até não apresentar, nem toda patologia das emoções revela algum desconforto físico, mas geralmente acontece. E que queixas físicas podem ser essas? Enjoo, náusea, batimento cardíaco muito acelerado, aquele momento que seu filho começa a ter gastrite, né? Porque o estômago começa a arder mais, ele sente aquele desconforto abdominal, o seu filho começa a se sentir muito trêmulo, são queixas físicas comuns de quando o estado emocional está precisando de atenção. Saiu do esperado quando isso daqui está aparecendo com mais frequência. Preciso estar atenta a variações do humor frequentes e intensos no sentido de preocupações, medos, irritabilidade, mas
Entenda que nem sempre seu filho vai dizer eu estou preocupado, eu estou irritado. Muitas vezes ele pode dizer coisas vagas como eu estou sentindo uma coisa por dentro, eu estou incomodado por dentro, eu estou nervoso, eu estou agitado, querendo dizer, por exemplo, que está ansioso. Mas nem sempre ele consegue relacionar também e apresentar diretamente a emoção. Ele fala de forma mais abstrata, um incômodo, uma coisa por dentro, uma coisa estranha, estou sentindo uma coisa estranha, e muitas vezes é de uma emoção desagradável, intensa e frequente que ele está falando nesse momento. Existem também comportamentos que são importantes, que merecem a nossa atenção para entender o que está saindo do esperado. Por exemplo, seu filho desenvolveu, nunca teve, mas desenvolveu a mania de roer unhas. Ele está evitando muitas situações, ele evita fazer trabalho em grupo, às vezes tenta até mesmo evitar ir para a escola. O seu filho está desenvolvendo uma certa compulsão alimentar, ele está comendo muito chocolate ou está tomando muito refrigerante, uma coisa bem diferente do que ele gostava. Não é só comer mais de fome, o que é normal no adolescente, mas é comer muito uma coisa mesmo sem fome, parecendo que está, na verdade, alimentando uma emoção. Outra coisa importante, seu filho parece hipervigilante, ele fica se vigiando o tempo todo, esperando que algo ruim vá acontecer. Nós precisamos entender que adolescentes distraídos, adolescentes que não conseguem se concentrar, muitas vezes têm alguma questão, algum problema com a ansiedade. Porque quando seu filho está preocupado, quando ele está pensando em perigo, quando ele está pensando em possíveis situações em que ele vai se dar mal, é difícil parar quieto, é difícil se concentrar em outra coisa. Então, se você está percebendo seu filho muito desatento, observe, pergunte-se, será que meu filho não está ansioso? Tem outros sinais que ele dá que demonstram que, na verdade, ele pode estar ansioso? Então, esteja atenta a esses comportamentos. Outra coisa, outros sinais que seu filho pode dar que estejam passando situações não agradáveis, situações difíceis que ele não está sabendo lidar na mente dele, né? Seu filho começou a imaginar e a falar sobre muitos desfechos negativos para situações, ele parece sempre estar focado no que pode dar de errado, então quando ele tem que apresentar um trabalho em sala de aula, ele logo pensa e fala no que vai dar errado, no que ele tem certeza que vai dar errado, né? Que no caso seria uma possibilidade, mas ele está vendo como a maior probabilidade que aquilo aconteça. Ou quando ele tem uma situação social, uma festa, ele já acha que vai acontecer alguma coisa ruim, que de alguma forma ele vai se dar mal de novo, né? O adolescente gosta de falar esse tipo de coisa nessas festas. E quando envolve situação em que exige dele algum certo tipo de desempenho, ele já revela que não acredita muito em si mesmo. Essas falas, essas questões que o adolescente está trazendo à tona, revelam uma questão cognitiva que pode estar sendo causada pela ansiedade. Então, de novo, sinais de atenção. Alguns pontos complementares de atenção são: seu filho, ele está sempre muito preocupado com o perfeccionismo, ele está sempre se criticando, ele é muito crítico com as próprias atitudes, com as próprias habilidades. Esse é um sinal de atenção porque isso é muito comum em algumas condições de patologias das emoções. O perfeccionismo, aquela coisa exacerbada de tentar fazer tudo de um jeito sem erros, não é realista. Nós cometemos erros e dependendo, né, de quanto aquele erro impacte, dependendo se foi a primeira vez ou a 10ª vez que a gente fez aquilo, que a gente cometeu aquele erro, ok cometer um erro. Agora, se ele não aceita isso, se ele é muito crítico com ele mesmo, isso pode ser um ponto de que as emoções dele não estão bem. Outra coisa, seu filho ainda está muito dependente de você. A dependência dele é excessiva, ele não sabe ou demonstra não conseguir fazer coisas sozinho. Isso pode demonstrar que algo não vai bem no desenvolvimento do seu adolescente.
Então é outro ponto de atenção, dependência excessiva. Às vezes a gente acha até isso bom, né? Porque a gente olha para outros adolescentes que já não tem tanta referência do pai, da mãe, e a gente acha bom, mas não é. O seu filho precisa desenvolver um grau de independência durante a adolescência para conseguir ser um adulto saudável. Então, por isso, a dependência excessiva é um sinal de alerta de que algo no desenvolvimento do seu filho pode não estar indo bem. E por fim, é preciso te dizer que o adolescente, de uma forma geral, ele desenvolve uma autoimagem mais ou menos realista. Por mais que ele se critique muitas vezes, por mais que ele tenha um abalo na autoestima dele, ele consegue perceber até certo ponto ali os pontos fortes e os pontos fracos dele. Agora me diz, o seu filho, ele tem uma autoimagem realista? Ele consegue perceber que ele não é só feito de defeitos, que ele não é só feito de pontos fracos? Você já viu seu filho falando sobre alguma característica positiva dele? Você acha que ele consegue perceber os pontos fortes dele? Isso, conseguir perceber pontos fortes, levando em consideração, claro, os pontos que precisam de melhoria, faz parte de uma autoimagem realista. Mas se ele não está conseguindo, não está vendo nada de positivo, é um sinal de que a autoimagem dele não está realista, está saindo de um padrão esperado. Então, gente, essas eram minhas considerações para o vídeo de hoje. Eu queria dizer para vocês que nós não devemos evitar que os nossos filhos lidem com os estressores normais da vida, com as coisas que acontecem e muitas vezes geram uma emoção desagradável, desconfortável. Nós devemos apoiá-los, ajudá-los a encontrar maneiras de lidar com aquilo que os causam algum desconforto, porque eles vão precisar disso para a vida deles. Então, em vez de protegê-los das coisas, né, do mundo, daquilo que pode causar desconforto, nós devemos focar a nossa atitude e a nossa intenção em ajudá-los, em prepará-los, em fortalecê-los, ok? Contem comigo para isso. Eu espero que o vídeo de hoje tenha sido útil para vocês, que vocês tenham entendido um pouco mais sobre o que é esperado no adolescente e o que é um ponto de atenção que demonstra que o seu filho precisa de ajuda, que o seu filho não está sabendo manejar bem as emoções dele. Um abraço acolhedor para vocês e até o próximo vídeo.